Fala pessoal, tudo bom? Nessa aula aqui a gente vai fazer uma revisão sobre ligações químicas. Mais especificamente, é uma aula de revisão sobre ligação iônica. As próximas aulas eu trago ligação covalente e metálica. Sendo que aqui, certo? A gente vai ter uma noção básica já sobre as ligações químicas no geral, tá bom? Nessa próxima página aqui a gente já vai falar sobre as ligações químicas, só que numa visão geral. Por exemplo, os átomos eles têm uma capacidade de se combinar. Se isso fosse verdade, a gente não teria uma variedade tão grande de substâncias, de compostos químicos. Esses átomos, a gente tem vários átomos, eles podem se combinar de várias maneiras, dando as mais diferentes substâncias químicas. Sal, açúcar, água, certo? São só três exemplos de tantas e tantas substâncias que a gente pode encontrar, tá bom? E esses átomos, eles podem se combinar de diferentes formas. Eles podem ganhar ou perder elétrons, eles podem compartilhar esses elétrons, e lembrando que esses elétrons são os elétrons do nível de valência, que a gente chama, é mais comum chamar de camada de valência, certo? Valência. E essa camada de valência é a última camada do elemento químico. A gente vai revisar isso daqui, tá certo? Então, bora simbora para a gente continuar aqui nossa aula. É muito importante também que você saiba classificar, reconhecer alguns elementos químicos como metal e ametal. Eu não estou dizendo que é para você decorar toda a tabela periódica, mas alguns elementos químicos específicos você vai ter que saber. E são poucos, não chega a 10 elementos químicos, que são os que mais aparecem. Se você conseguir reconhecer mais, ótimo, mas esse daqui é o que você precisa reconhecer. Você precisa lembrar que na tabela periódica a gente tem a família 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 e 8A. Tá bom? Esses são os elementos representativos. Aqui na família 1A, que são os metais alcalinos, você precisa lembrar que a gente tem sódio e potássio. Na família 2A, você precisa lembrar que existe o magnésio e o cálcio. Lembrar esses elementos é muito importante. Essa família 1A é os metais alcalinos, essa família 2A são os metais alcalinos terrosos, certo? Aqui, dá um zoom para ficar melhor, certo? Aqui na família 5, na família 4, né, a gente tem carbono, na família 3 a gente tem o alumínio, família 5 nitrogênio, 6 oxigênio, flúor, cloro, bromo, que são os halogênios, são muito importantes. Outros elementos aí a mais que eu posso acrescentar, abaixo do oxigênio, na família 6 a gente tem o enxofre, na família 5 a gente tem o potássio, certo? Então, esses elementos químicos são os que mais aparecem, tá certo? Outra coisa também que é legal a gente relembrar é a distribuição eletrônica. A gente tem aqui aquele nosso queridinho diagrama de Linus Pauling, certo? E a gente pode fazer aqui a distribuição eletrônica de alguns elementos químicos. Vamos fazer para o sódio, que tem número atômico 11. Bora fazer aqui para o flúor também, que tem número atômico, deixa eu escrever aqui embaixo também, que fica mais organizado, que tem número atômico 9, tá bom? Como é que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica? A gente vai seguir essa sequência aqui, tá bom? Vou apagar para não ficar na frente. Então, já que a gente vai fazer a distribuição de 11 elétrons, ficaria assim: 1s2, 2s2, 2p6, e aqui a gente já distribuiu um total de 10 elétrons, né? A gente já distribuiu aí 10 elétrons, para chegar a 11 só falta mais um, 3s1. E aqui a gente vai ter a primeira camada, a segunda camada, essa primeira camada com 2 elétrons, essa segunda camada com 8 elétrons, e a nossa última camada, a camada de valência, que eu falei na página anterior, com um elétron, certo?
Então, ele tem um elétron na camada de valência. Isso significa dizer que ele é da família 1A. O número de elétrons na última camada diz a família do elemento químico. Quer ver? Olha só. O flúor, ele vai fazer a distribuição para 9 elétrons, certo? E aqui, ó, são 9. Já coloquei 4 para chegar a 9, 5. Então, ele tem uma primeira camada com 2 elétrons, uma segunda camada com 7 elétrons, ou seja, tem 7 elétrons na camada de valência. Isso significa dizer que ela é da família 7A, os halogênios, certo? Então, bora continuar aí. Então, ó, se você quiser depois anotar, esses são os elementos químicos mais importantes. E se você tiver um pouco perdido, é porque você precisa revisar um pouco de tabela periódica. Bora aqui baixando para chegar nessa outra página, certo? E aqui a gente chega no conceito de teoria do octeto, que é você ter 8 elétrons na camada de valência. Os cientistas eles observaram que os gases nobres, diferente da maioria dos elementos químicos que são encontrados combinados, esses gases nobres, eles são encontrados isolados. E eles encontram-se isolados porque eles têm uma estabilidade. Os elementos químicos eles se combinam por ligações químicas para encontrar estabilidade. Como os gases nobres já têm uma estabilidade natural, eles não são encontrados combinados. E exceto, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Os elétrons, a quantidade desse númerozinho aqui, certo? Ó, 2 com 6 dá 8, e você encontra esse padrão em todos os elementos químicos aí dos gases nobres. Aqui a gente tem um pequeno recorte da tabela periódica. Olha só, a gente estava lá carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, fósforo, enxofre, e aqui, né, os gases nobres destacados em azul, certo? Então, lembre-se, 8 elétrons na camada de valência. Isso daqui vai ser o nosso norte no estudo das ligações químicas. Então, bora para baixo aqui e a gente chega na parte de ligações químicas entre átomos, porque essa ligação química parte um, certo? Digamos assim, ligações químicas parte um, e a gente vai ter uma parte 2 que é as ligações entre moléculas, certo? Moléculas. São as forças intermoleculares, mas essa aula aqui é de ligações entre átomos e mais especificamente a ligação iônica, tá bom? Então, bora para cima entender aí essa ligação iônica. Gente, a ligação iônica, ela vai ocorrer entre um metal e um ametal. Por isso que eu falei que era tão importante você reconhecer esses elementos químicos, tá bom? Então, ela vai ocorrer com transferência de elétrons, formando íons, que são espécies carregadas. A gente vai ter o íon, que é o cátion, certo? E a gente vai ter o ânion. O cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa. Os opostos se atraem e eles acabam tendo uma atração eletrostática para formar o composto iônico, tá bom? Essa tabelinha aqui, ela resume bem a lógica de como é que funciona isso daí, certo? Você vai ter um elemento A, que é um metal, e o B, que vai estar representando aqui o ametal. O elétron ele é transferido do metal para o não metal, tá bom? Ele vai ceder elétrons, o B vai receber esses elétrons, certo? Aqui ó, vai ser um metal e aqui vai ser um ametal, semimetal ou hidrogênio. A gente vai ver também substâncias como hidrogênio. Acaba formando um cátion, como perdeu, né? Acaba formando um cátion e quem ganha forma um ânion. E como esse daqui é negativo e esse daqui é positivo, você vai ter uma atração eletrostática, certo? Bora ver como é que é formado isso daí. Mas antes é legal a gente ter essa tabelinha aqui, certo? Vou destacar aqueles elementos que eu disse que são os mais importantes. Aqui o potássio, o magnésio, o cálcio.
Aqui a gente tem carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, enxofre, fósforo. Mas esses outros elementos eles também são importantes, mas os que você precisa saber pelo menos é esse daí. E o que seria esse monte de pontinhos que tem aí? Esses pontinhos eles mostram a quantidade de elétron de valência, certo? Perceba que o sódio aqui ele só tem um elétron na camada de valência. Lembra que eu fiz a distribuição eletrônica para o sódio, né? Na segunda página desse material. E dá um elétron na última camada. E o flúor, que eu fiz também 2, 4, 6, 7 elétrons na última camada, porque ele é da família 7A. Olha só o nitrogênio, que é da família 5. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2, 3, 4, 5, certo? 5 elétrons na camada de valência. O magnésio, que é da família 2, apresenta 2 elétrons na camada de valência. Bora continuar aí e entender a formação dos compostos iônicos, certo? Então a gente vai combinar um metal com um não metal, a metal. Como é que isso vai funcionar? Vamos ter que lembrar a família que esse camarada pertence, que é a família 1A, e esse daqui é da família 7A. Então, o sódio é um elemento químico. Esse primeiro exemplo eu vou colocar extremamente detalhado, certo? É um elemento químico que ele tem uma primeira camada com 2 elétrons, uma segunda camada com 8 elétrons, certo? Deixa eu ver se vai caber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 2, 8 e uma última camada com um elétron, certo? Já o flúor, certo? Ele tem duas camadas, a primeira com 2 elétrons e essa última, segunda e última, ele tem 7 elétrons, tá bom? Ele vai ter 7 elétrons. Beleza. Então, o grande objetivo aqui, lembra da regra do octeto? É chegar a 8 elétrons na camada de valência. Então, o sódio, ele pega esse elétron aqui e doa para o flúor. Então, essa camada aqui não existe mais. A sua última camada agora vai ser essa daqui, justamente com 8 elétrons na camada de valência. Então, isso é ótimo para o sódio. E o flúor, que tinha 7 elétrons, vai receber mais um elétron, 7 mais 1, 8 elétrons. Então, isso é ótimo para o flúor também. Então, a gente tem a formação do cátion e a combinação do sódio com o flúor numa proporção de 1 para 1. Um sódio doa um elétron para um flúor e ficam juntinhos, certo? Outra forma de se fazer isso é imaginar isso daqui, ó. Você tem o magnésio, que é da família 2A, então ele tem 2 elétrons na câmara de valência. De novo, o flúor, ele tem 7 elétrons na câmara de valência. O magnésio quer se livrar desses 2 elétrons, certo? E o flúor quer ganhar um. Então, o magnésio doa esse elétron para um flúor, só que ainda tem outro para doar. Então, a gente pode dizer que tem outro flúor para receber esse elétron, tá certo? Então, a gente tem, no final das contas, um magnésio para 2 flúor, tá certo? Outra forma de se enxergar isso daí é da seguinte forma. O sódio, que é da família 1A, logo, ele vai ter um elétron na camada de valência e quer perder esse um elétron, como a gente viu no exemplo da letra A, e vai formar o cátion mais um. O oxigênio, ele é da família 6A, certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Para chegar a 8, ele deveria ganhar 2 e formar o ânion com menos 2 de carga. Então, para a gente saber a quantidade que vai se combinar, é só você pegar esses números aqui e descer. Então perceba que é uma terceira forma de se fazer isso e essa é a mais prática e a mais usada. Então a gente vai ter 2 sódio para cada um oxigênio, certo? O alumínio é da família 3A, o oxigênio é da família 6A, certo?
Então, o alumínio tem 3 elétrons, e ele é um metal, né? E o oxigênio tem 6. O alumínio vai querer perder, por ser um metal, vai querer perder esses elétrons de valência. E o oxigênio, deixa eu só melhorar esses 6 aqui, que pode atrapalhar você nas suas anotações, né? Não quero que você se confunda. E o oxigênio, como um não metal, um ametal, de 6 elétrons na camada de valência, ele vai querer chegar a 8, ele vai querer receber 2 elétrons e formar o ânion menos 2. Aí você pega esses valores aqui, desce desse jeito, e aí você vai poder dizer que o alumínio é 2 alumínio que se combina com 3 oxigênios, certo? Vou deixar aqui um exercício para você tentar fazer depois, que é tenta combinar o cálcio é de que família? Família 2A, certo? Tenta combinar o cálcio com o bromo. O bromo é da família 7A, certo? Então, bora lá seguir para a gente continuar o assunto e terminar essas explicações com as propriedades dos compostos iônicos, certo? É bem interessante porque cada tipo de ligação vai formar um tipo de substância com características comuns. Você tem os compostos iônicos e os compostos metálicos, que são compostos por ligação metálica, e os compostos covalentes. E cada um desses três vai ter propriedades características. Como aqui a gente está tratando de ligação iônica, a gente vai ver propriedades dos compostos iônicos, tá bom? Então a gente vai ter aí uma, duas, três, quatro, cinco propriedades bem características dos compostos iônicos. A primeira é que o ponto de fusão e de ebulição é muito alto, certo? Dos compostos iônicos. O cloreto de sódio tem um ponto de fusão de 800 graus Celsius e o ponto de ebulição de 1430. Você não consegue derreter sal em casa, numa frigideira. O açúcar você consegue caramelizar ele, só que o açúcar é um composto covalente. Composto iônico, você conseguir fundir ele com o que você tem em casa, muito complicado, tá bom? Solubilidade em água. Alguns compostos iônicos eles são bem solúveis em água. O sal ele é muito solúvel em água, só que existem sais que são insolúveis em água. Então você tem que ter cuidado e reconhecer alguns sais que têm essa boa solubilidade em água, tá bom? Muitos sais são solúveis em água, por isso que a água tem o nome de solvente universal, mas sempre vai ter aquelas exceções ali, tá certo? Condução de corrente elétrica. No estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Um montezinho de sal não conduz, você botar os fios no montezinho de sal, não vai conduzir corrente elétrica. Mas se esse sal tiver fundido, derretido, ou dissolvido em água, aí você tem uma boa condução de corrente elétrica, certo? Dureza e fragilidade. E esses dois tópicos aqui, eles estão conectados. A gente pode explicar os dois ao mesmo tempo, porque os compostos iônicos, eles ficam nessa forma cristalina, nessa rede cristalina, certo? Aqui é como se fosse a ampliação do sal, são esses cristalzinhos. Então perceba que você tem o átomo de sódio e o cloreto combinados aí num quadradinho e você tem essas conexões entre eles. Aí quando você e aí você tem uma atração, certo? Só que se você aproxima demais, acontece uma repulsão. Daí quando você dá uma pancada num cristal de sal ou deixa ele cair, ele pode se quebrar porque essa pancada, o impacto força o sódio e o cloreto a se aproximar um pouquinho. E na hora que eles se aproximam demais, acontece uma repulsão, porque no núcleo do átomo você tem os prótons, que são positivos. Então, toda ligação química, ela acontece em um equilíbrio de repulsão e atração. Nem pode se afastar demais, senão a ligação química quebra, nem se aproximar demais, porque senão acontece uma repulsão. E a ligação química é rompida, e você vai perceber isso na forma de quebra. O composto, o cristal, ele vai se quebrar. E aqui a gente vai fazer algumas questões, tá bom? Aqui nessa primeira questão, a gente tem o seguinte: íons são estruturas eletricamente carregadas, podendo ser positivas quando perdem elétrons e negativas quando ganham elétrons, considerando um certo íon de carga mais 2, cujo número de prótons é a metade do seu número de massa, que é 40.
Então, a massa dele é 40. Então, o número de prótons é a metade, vai ser 20. E ele está com a carga mais 2. Tá bom? Podemos afirmar que a distribuição eletrônica para esse íon será. Então, olha só, já que o número de prótons dele é 20, a gente pode fazer uma distribuição eletrônica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Aí você repete agora só que com 3. 3s2, 3p. Aí bora lá ver quantos eu já coloquei aqui, né? Eu já coloquei só aqui, eu já coloquei 10 elétrons, certo? Eu quero chegar a 20. E aqui, ó, 3p6, 4s2. E aqui eu distribuí mais 10 elétrons, né? Então chegou um total de 20 elétrons. Só que isso é a distribuição para ele neutro, tá bom? Isso daqui seria ele neutro. Ele, na forma catiônica mais 2, ele perdeu esses 2 elétrons. Então, a sua distribuição seria essa daqui, que aparece na letra C, certo? Aqui embaixo tem outra questãozinha, ó, escondida. Para que um cátion neutro, um átomo neutro, desculpa, de cálcio se transforme no íon Ca mais 2, ele deve. Se ele está nessa forma aqui, gente, ele é um cátion, certo? Ele é um cátion, ele perdeu elétrons, certo? No caso, 2 elétrons. Então, ele precisa, não é receber, é perder, certo? Agora, perder elétrons. Perder 2 elétrons. Não é perder 2 prótons, nem perder um próton, não. É elétrons, tá bom? E aí, bora finalizar essa aula? Só mais essas duas questões aqui e já finalizamos, tá certo? Então, bora lá. Considere os íons. Então, você tem o cálcio, fosfato e a hidroxila combinados. A combinação desses íons pode resultar na hidroxiapatita, mineral presente nos ossos e dentes. A fórmula química pode ser representada por... Então, a gente tem aqui essa fórmula química, certo? Mas perceba que aqui no cálcio tem um X, a gente não sabe a quantidade de cálcio. Daí a gente vai ter que encontrar esse valor de X. A gente vai fazer isso pelas cargas, certo? Então a gente tem aqui o fosfato, e são 3 de fosfato, e a gente tem aqui uma hidroxila, certo? A gente não sabe essa quantidade de cálcio. Dá para a gente encontrar levando em conta o NOx dessa substância. O cálcio, por ser da família 2A, tem carga mais 2. O fosfato tem carga, vai ser aqui uma carga 3, certo? Negativa. A gente viu isso daqui, ó. Ah, tinha até aqui em cima, né? Eu nem precisava quebrar a cabeça com isso. E aqui, menos 1. Só que tudo isso daí tem que dar zero, já que esse composto está neutro. Não fala que isso é um ânion. Então, ficaria como 2x mais menos 3 vezes 3, porque são 3 fosfato, cada um com carga menos 3, mais menos 1. Já poderia colocar aqui menos 1 mesmo, né? Vai sair do parênteses e ficar menos 1. E isso tudo tem que dar zero. Ou seja, vai ficar 2x menos 9. 3 vezes 3 negativo menos 9. Menos 1 igual a zero. 2x aqui vai ficar menos 10 igual a zero. 2x vai ser igual, vou passar o 10 para o outro lado. Vou dividir o x, no final das contas vai ficar x é igual a 10 dividido por 2, que vai dar igual a 5. Então, esse x aí é 5, certo? A gente tem aqui na letra E. Tranquilo? Bora lá para a nossa última questão. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que
Então, lembra que eu falei que era necessário a gente lembrar eh, a família desses elementos químicos? Eu citei esses dois. Eu citei o enxofre e citei o potássio. Caso você não lembrasse, você teria que fazer a distribuição eletrônica deles, certo? Mas como eu me lembro, eu sei que o potássio é da família 1A, certo? O enxofre, ele é da família 6A. Ele está abaixo do oxigênio, certo? Então, se esse elemento químico enxofre é da família 6A, ele precisa receber dois elétrons e o potássio precisa perder um elétron. Então, a gente tem aqui, ó, o enxofre receba dois elétrons e o potássio, não, o potássio não quer receber. O enxofre ceda 10 elétrons, não, isso não vai acontecer. O enxofre ceda, não. O enxofre receba, não. O enxofre receba dois elétrons e cada potássio ceda um elétron, certo? Seria a letra E, tá bom? Então, agradeço por você ter assistido essa aula. Deixe seu like, inscreva-se no canal e espero que essa aula tenha te ajudado a revisar esse assunto. Vou ficando por aqui.